O nosso texto de referência está sendo Romanos capítulo 8, os versículos 1 e 2, que é um versículo bem conhecido, um texto bem conhecido, você talvez sabe até de cabeça. Então, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Deus abençoe essa leitura e também o assunto que nós vamos tratar no programa de hoje. Eu não estou expondo o texto, mas estamos usando como referência para chamar a atenção para o nosso dever cristão de não sermos influenciados e ganhos pelo mundo, mas de influenciar e ganhar este mundo para o nosso Salvador Jesus. Então, o programa dessa semana começa com essa pergunta que quem acompanhou nas redes sociais, a nossa divulgação, quem é mais parecido com o católico romano? O reformado ou o evangélico? Bom, é claro que essa é a pergunta. Se alguém do lado evangélico for responder, talvez ele até sem pensar vai dizer os reformados, claro, e talvez o reformado também do outro lado pode responder sem pensar o evangélico. O ponto é que o nosso país, ele tem, e a gente vai ver isso aqui, ele tem uma alma católico-romana muito grande. E considerando que os evangélicos em nosso país, quando a gente fala evangélico, para deixar, eu fiz isso no último programa também, para qualificar o termo evangélico, então nós fizemos uma pequena distinção para mostrar que os reformados também são evangélicos, porque nós pregamos o evangelho, mas a distinção do termo é para mostrar que nós temos uma ligação histórica muito forte, não apenas com a tradição, mas com a confessionalidade, com as doutrinas que nós confessamos. Então, o mundo evangélico, de um modo quase geral, ele rompeu com a história, com a tradição reformada, abandonando os padrões históricos documentais que servem para expressar a fé comungada nas igrejas reformadas. Quando eu digo igrejas reformadas, eu estou falando no sentido mais amplo, as igrejas da reforma, né? Tem igrejas presbiterianas, tem igrejas batistas, congregacionais, que apesar das suas diferenças, mantêm alguns pontos de contatos que são preservados historicamente. E mais proximamente, igrejas reformadas e igrejas presbiterianas como duas grandes tradições históricas que, pelo menos em seus documentos, preservam essa confessionalidade, né? Nos padrões de Westminster, no caso das igrejas presbiterianas, e nas três formas de unidade, no caso das igrejas reformadas. Mas o ponto é que, como o nosso país é predominantemente evangélico, e infelizmente quando a gente fala predominantemente evangélico, isso inclui inclusive igrejas que são de tradição histórica, mas que apesar de oficialmente ou nos seus documentos ainda confessarem a fé reformada, em boa medida na prática já abandonaram essa confessionalidade e muitas vezes entrando em uma igreja de tradição histórica, você não percebe nenhuma distinção entre ela e as demais igrejas evangélicas, e muitas igrejas evangélicas de nosso dia. Então, considerando esse universo muito mais amplo, predominante de evangélicos do nosso país, então, até as pessoas que não são membros de uma igreja evangélica, muitas vezes, quando elas vão se expressar do ponto de vista religioso, elas se expressam pelo viés evangélico por causa dessa predominância, porque ela está cercada de evangélicos. Então, se não for o católico romano, provavelmente ela vai se expressar de um modo muito mais próximo dos evangélicos. E por causa disso, então, a acusação
de que os reformados são mais parecidos com os católicos romanos, muitas vezes se mostram até mais forte, né? mais destacado. E principalmente, por quê? Porque no meio reformado histórico, os reformados históricos, eles consideram o batismo infantil como uma doutrina bíblica e que, portanto, deve ser aplicado sobre os filhos da aliança, né? O batismo deve ser aplicado não apenas aos adultos, mas também às crianças. E por causa do batismo infantil, que foi abandonado pelo universo evangélico, então as igrejas de tradição reformada que preservam o batismo infantil são colocados ao lado dos católicos romanos, que as igrejas de tradição reformada não batizam os seus filhos porque aprendeu isso ou herdou isso da igreja de Roma. Pelo contrário, a igreja já reformada surgiu justamente no rompimento com os erros de Roma. Mas as igrejas da Reforma viram essa doutrina não como uma invenção de Roma, mas como doutrina bíblica. Mas além do batismo infantil, muitas igrejas de tradição reformada fazem uso do credo apostólico, fazem uso de catecismo, fazem uso de terminologias como sacramentos. Então, essas palavras, elas são preservadas historicamente dentro da igreja de Roma. É claro, hein? Se você considerar que até o século XVI era basicamente a igreja cristã, no Ocidente era a igreja romana, a igreja católica romana. Então, as terminologias que serviram as igrejas ao longo dos séculos, é óbvio que estariam sendo preservados na igreja católica romana. Então, a questão é que os reformados, eles não agiram de um modo hiperreativo, ou seja, Roma está dizendo isso aqui, então a gente vai para o outro oposto. Roma está dizendo que é branco, a gente vai para o preto, se está dizendo que é grande, a gente vai para o pequeno, se está do lado de dentro, a gente vai para o lado de fora, se vai para cima, a gente vai para baixo. Não, os reformados não fizeram isso. Teve um grupo chamado Reformados Radicais, os anabatistas, eles tinham esse tipo de atitude, uma atitude de hiperreação a Roma, que tinha uma tendência de negar qualquer coisa que viesse de Roma. Então, os reformados, tanto os continentais como das Ilhas Britânicas, eles foram cuidadosos em examinar as doutrinas. Então, eles não estavam adotando ou rejeitando doutrinas com base em uma rejeição a Roma, mas com base no exame da palavra de Deus. Se você for olhar as confissões reformadas, elas possuem, embaixo da doutrina que está sendo confessada, sempre tem as referências bíblicas. Historicamente são chamadas de dictas probantia. Então são os textos provas daquela doutrina. Então a doutrina está sendo confessada não porque a igreja de Roma disse isso, mas porque a Bíblia está dizendo isso. Então nós sempre estamos apontando para a palavra de Deus. Mas o fato é que, uma vez que as igrejas reformadas, as igrejas da Reforma, elas preservam muito mais da história cristã, porque a história cristã não se resume à Reforma Protestante, mas a toda a história cristã, e até mesmo considerando o período do Antigo Testamento. Então, considerando que as igrejas de tradição reformada preservam muito mais de história, então você vai ver muito mais costumes, terminologias preservadas dentro dessas igrejas, né? Então, às vezes nós somos considerados como sendo muito mais parecidos com católicos romanos, justamente porque essas terminologias são preservadas em nosso meio, e também muitos costumes históricos, você vai ver que não são costumes nem doutrinas de Roma, mas são costumes e doutrinas que vêm se desenvolvendo ao longo dos milênios de história cristã. Talvez você pode colocar aí nos comentários aí mais alguma coisa, e com certeza tem, que os reformados são muitas vezes colocados em paridade com católicos romanos por causa disso, daquilo. Você pode reagir e colocar aí nos comentários da transmissão, tá certo? Mas vamos avançar um pouquinho e vamos agora examinar a alma evangélica, porque a gente pode claramente perceber
que os costumes e tradição reformada não tem a ver diretamente com Roma, mas tem a ver com a igreja antiga, porque esses costumes, credo apostólico, catecismos, usa a palavra sacramento, batismo infantil, não é uma exclusividade de Roma, mas isso já vem desde o princípio da igreja cristã. Mas quando a gente faz um raio-x sobre a alma do evangélico, a gente vai perceber não meramente no palavreado, mas a gente vai ver que realmente há uma influência no comportamento, no costume, nos hábitos, que é herdado principalmente da igreja de Roma e que não é uma coisa que então você vai rastrear e vai poder ver no princípio da igreja cristã. E, mais uma vez, eu vou citar algumas coisas, mas provavelmente você vai pensar em outras coisas e, por favor, interaja e coloque aí nos comentários, tá certo? Nos costumes, por exemplo, aquelas expressões como vixe, Ave Maria, Nossa Senhora, de onde vem isso? Isso vem dos reformados? Isso vem da igreja cristã primitiva? Isso vem da igreja mais antiga? Não vem, não. Essas coisas foram sendo desenvolvidas dentro da igreja de Roma. Essas coisas as igrejas de tradição reformada rejeitaram. As igrejas de tradição reformada, elas levaram muito em consideração o terceiro mandamento, que nos chama a não tomar o nome do Senhor Deus em vão, a não tratar o nome do Senhor Deus, não descê-lo ao nível das coisas comuns, né? Eu tenho um irmão que ele hoje era diácono da igreja reformada do IPSEP, irmão Carlinho, irmão Luiz, ele está fora do ofício nesse momento, mas ele ainda é de lá. E ele contava que antes de realmente conhecer as verdades, quando ele era ainda um ímpio no mundo perdido, e ele xingava muito palavrão. Aí quando ele então ele se converteu, começou a ir para a igreja cristã, ainda numa igreja evangélica, aí não podia mais falar os palavrões quando ele, por exemplo, dava um tropicão, né, como dizia a vovó, dando um tropicão no batente da casa, não podia mais xingar aquele palavrão, aí ele substituía isso por um jargão evangélico, hein? E tem muitos aí, você pode pensar, não quero nem repetir aqui para não ficar usando o nome do Senhor Deus em vão. E ele disse que também, às vezes, ele estava tão furioso no passado, antes de ser crente, que ele vontade de xingar e ele dizia todos os palavrões do mundo. Ele resumia assim. E também, depois ele acabou bolando a versão evangélica também, para usar um equivalente agora como evangélicos. Então veja, essa coisa de você realmente desprezar a Deus e ao santo nome de Deus, invocando coisas, pessoas, né? como acontece no meio católico romano, e os evangélicos seguem o mesmo caminho. E Vixe Maria, e Ave Maria, e Nossa Senhora. Às vezes eles repetem exatamente como está lá na igreja de Roma, hein? Então eles são mais católicos romanos do que pensam, mas às vezes eles substituem também. Às vezes eles não vão falar Vixe, nem Ave Maria, nem Nossa Senhora, mas eles vão dar o seu glória a Deus, o aleluia, e vão usar várias expressões típicas do ambiente evangélico, mas em plena substituição a esses jargões que herdaram do meio católico romano. E isso impregna realmente a alma dessas pessoas, porque elas começam a repetir essas coisas com o mesmo sentimento católico romano. Às vezes não é nem pensando naquilo que está dizendo, mas é falar sem pensar. E eles acabam fazendo a mesma coisa, usando o nome de Deus muitas vezes nesses jargões, sem que o nome de Deus realmente esteja sendo invocado em santidade e com cuidado. Então você pode pensar em muito mais jargões desses, hein? Outra coisa, tendência por papas, por sucessores apostólicos, por papinhas. Então, a igreja de Roma tem o seu sistema hierárquico, cuja cabeça da igreja é o Papa. O Papa assume a posição de substituto de Cristo na Terra. Então, o substituto de Cristo na Terra não é mais o Espírito Santo, é o Papa.
muito embora eles confessem o Espírito Santo, mas é o Papa, na sua função como o pontífice sentado na cadeira de São Pedro, e aquilo que ele diz da cadeira, o ex cátedra, a expressão técnica, então tem poder de lei para a igreja e para todos os súditos. Então isso é a estrutura de Roma. A igreja reformada não herdou essa estrutura. A igreja reformada herdou uma estrutura de igreja onde a igreja de Cristo não é governada por um papa, nem por papinhas. É Cristo o cabeça da igreja e como seus representantes, Cristo não ordena uma única pessoa, mas um colégio, um conselho, como a gente costuma falar. O nome pode variar, né? Mas liderança, conselho. Então, você pode facilmente verificar na Bíblia. Faça uma pesquisa na Bíblia onde a palavra presbítero aparece na igreja e você sempre vai ver referência plural. Paulo manda chamar os presbíteros de Éfeso, em Atos capítulo 20. Ele escreve aos filipenses, aos presbíteros e diáconos. Ele, em Atos 14, acho que versículo 23, promovendo a eleição de presbíteros na igreja. Então, no Novo Testamento, fala sobre a igreja sempre se referindo à pluralidade de presbíteros na igreja. Então, nunca a igreja estava sobre a liderança de um único homem. Ainda é necessário que haja uma liderança na igreja, homens chamados por Deus para liderar o rebanho, e isso é necessário porque nós somos pecadores, Deus sabe que nós somos pecadores, nós precisamos desse recurso para que, por meio deles, o Senhor possa nos governar, assim como no mundo, as autoridades, os magistrados, conforme Romanos 13, são ministros de Deus, ordenados por Deus. Também na igreja, os ministros são homens de Deus, ordenados por Deus, da mesma forma que o governo geral do mundo não pode ficar sem uma liderança, também na igreja. E Efésios 4 fala sobre isso, hein? Cristo dando pastores, presbíteros, mestres, para ajudar aos membros no uso dos seus dons ordinários. Então isso é o esquema reformado, que não vem de Roma. O sistema de governo reformado não vem de Roma. Mas vamos para o lado evangélico. De onde os evangélicos herdaram um sistema de governo, onde existe pode não ter o nome de papa, pode ser pastor-presidente, mas se você for comparar, você vai ver que a diferença é só questão de substituição de termos. Porque Roma tem o papa, tem cardeais, tem bispos e tem os padres nas igrejas. Então você vai para o meio evangélico, então tem lá os donos das igrejas, ou os papas das igrejas, ou os pastores e presidentes das igrejas, como queiram denominar. Abaixo dele tem os supostos cardeais, que são a cúpula maior, a liderança maior, mas que ainda está debaixo da sujeição do pastor-presidente. Depois tem no lado católico tem os bispos e tem os presbíteros que estão governando as igrejas, mas em sujeição ao pastor-presidente. E observem que é muito comum que nas igrejas só tem um líder, e esse líder se submete ao líder maior. Mas na igreja tem um homem que está liderando aquela igreja. Então isso é bem romanista, é completamente diferente do sistema reformado. Então, mais uma vez, quem é mais parecido com Roma no sistema de governo? Não são os reformados, mas são realmente os evangélicos. Outro ponto, e mais uma vez dizendo, você talvez, eu não estou olhando a transmissão agora, mas você talvez está pensando em algumas coisas, por favor, pode comentar aí, tá certo? No comentário da nossa live. Então, mais um ponto, a distinção entre clérigos e leigos, então, entre a liderança e o povo. Historicamente, a gente sabe que Roma criou uma separação tão grande entre o clero e os leigos, entre a liderança e o povo, que o povo era passivo na missa, naquilo que se desenvolveu como a missa católica romana. A palavra missa nem deve ser uma coisa que causa espanto para nós não, tá? Se você vai para a história cristã, você vai ver que o termo missa é usado bem no comecinho da tradição cristã. Mas a missa não tinha nada do que veio a ter com sacrifício
de Cristo na hóstia, a transubstanciação, essas coisas foram adicionadas ao longo do tempo. Mas então, aquilo que eles chamam de missa separou o clero do leigo. A Bíblia ficava com o clero e os leigos só ouviam a leitura em latim, nem entendiam nada e não tinha explicação dela. Os cânticos não eram cânticos congregacionais, eram os profissionais da música que dirigiam os cânticos. Boa parte da liturgia, a congregação era passiva, não participava, assistia. A própria missa se tornou uma encenação da obra de Cristo, onde a congregação apenas passou a assistir. Então a reforma realmente rompeu com isso. A reforma mostrou que o clero ainda é uma liderança que Deus deu para a igreja, mas o clero faz parte da igreja. A liderança faz parte do rebanho. Então, os pastores também são ovelhas, os presbíteros também são ovelhas, os diáconos também são ovelhas, eles também precisam ser pastoreados. E de modo que, então, você percebe essa redução dessa diferença de várias maneiras. Você vai ver nas igrejas de tradição reformada, os oficiais da igreja muito mais misturados, muito mais próximos do povo. Em algumas igrejas, isso é tão visível que, por exemplo, nem cadeiras de púlpito tem. Muitas igrejas reformadas, e talvez até presbiterianas, nem cadeiras de púlpito tem. Então não tem a prática. Embora eu não estou dizendo que isso é errado, porque os presbíteros no púlpito têm a sua função também de supervisionar a pregação e o povo. E de lá talvez ele mostre para o povo o trabalho dele de supervisionar a pregação, e também de lá ele está olhando para a congregação. Não estou dizendo que isso é errado não, mas historicamente os presbíteros são espalhados no meio da congregação, para estar próximo do rebanho da congregação, e de lá ele realizar o seu trabalho de supervisão do culto e na congregação. Também você pode perceber essa distinção, que essa distinção não é tão acentuada entre liderança e a congregação. Por exemplo, nos cânticos, já com Lutero já bem no comecinho da reforma, ele já desenvolveu um inário, em 1524, se não me falha a memória, o primeiro inário com alguns cânticos, ainda poucos, mas alguns cânticos que o próprio Lutero metrificou e adaptou algumas canções para hinos, justamente para que o cântico estivesse na boca da congregação. E Calvino depois veio de uma maneira ainda mais acentuada, ele metrificou, ou trabalhou, né, ele coordenou os trabalhos de metrificação dos 150 salmos da Bíblia, então, conhecido como salmos genebrinos. Então ele reuniu uma equipe, várias pessoas trabalhando na melodia, na letra, na teologia, para que então os 150 salmos fossem metrificados. Que inclusive ano que vem, o Saltério de Genebra vai completar, se não me engano, 460 anos, eu não sei, mas foi a última edição do Saltério, se não me falha a memória, foi 1562. Ok? Então, o canto foi colocado na boca da congregação, a congregação foi chamada a exercer o ofício que é comum a todos os santos. Então, na tradição católico-romana, não se falava muito sobre vocação, porque vocação era ser padre. As outras profissões eram quase que, às vezes, tratadas como um mal necessário, né? O trabalho era mal necessário. A vocação, por excelência, era ser padre. Na Reforma, eles realmente recuperaram o conceito de vocação e mostraram que todos os membros possuem múltiplas vocações, e no desempenho dessas vocações, cada membro da congregação se torna um agente do reino. Então, não é o clero e os leigos sem os dons de Deus, sem essas capacitações, mas o clero, ou a liderança, cumprindo a vocação de liderança que Cristo deu, e cada membro da congregação exercendo cada um os seus ofícios particulares, seja no ambiente privado, seja no ambiente público. Então, é muito mais próximo. E para concluir, e poderíamos até falar mais sobre isso, mas por causa do tempo, para concluir, essa distinção entre
entre sagrado e profano, que vem justamente da Igreja de Roma, então o clero e o leigo, criar uma distinção entre o sagrado e o profano, essa distinção é percebida também no ambiente evangélico. No ambiente evangélico, aqui no nosso país, especialmente os pentecostais, eles desenvolveram o conceito de separação entre igreja e o mundo de tal maneira que a igreja passou a se resumir ao ambiente das reuniões do povo de Deus. E aquilo que estava fora da reunião era considerado o mundo. Isso levou os evangélicos a agirem com uma atitude muito parecida com aquilo que acontece no meio católico romano, onde lá na missa é uma coisa, mas depois que saem em casa vivem outra vida. E os evangélicos, de um modo muito... Eu estou sendo generalista, mas eu sei que tem pessoas, mesmo no meio evangélico, que querem servir a Deus honestamente, que talvez tenham atitude diferente. Mas geralmente falando, como também no nosso meio, tem pessoas que também agem do mesmo jeito. Mas geralmente falando, a atitude evangélica é de criar uma dicotomia, uma separação daquilo que é lá na igreja e aquilo que é em casa e no trabalho, do lado de fora. Então essa separação entre sagrado e profano é característico do ambiente evangélico. O ambiente reformado lutou não para misturar a igreja com o mundo, porque a separação existe, não é que a separação não exista. Mas Romanos 12, nós acabamos de ler no começo do nosso estudo aqui, nós somos chamados a não nos conformar com o mundo, mas a transformar o mundo com a renovação da nossa mente, pela obra do Espírito Santo, pelos frutos da conversão. Então nós não ficamos passivos, nós saímos em busca do mundo para ganhar o mundo para Cristo, para transformar o mundo para Cristo. E ganhamos o mundo juntamente com as pessoas, porque veja, cada família que é salva, cada pessoa que é salva, é como se fosse um mini reino, onde essa pessoa, com tudo que tem, com seus bens, com seu tempo, com sua inteligência, com suas vocações, ele vai colocar tudo isso a serviço do reino de Deus. Imagine cada pessoa fazendo isso, cada pessoa usando tudo que tem para o serviço do reino. E multiplique então o número de cristãos. Você talvez, a sua matemática já realmente vai levantar o questionamento. Rapaz, nós devíamos estar em situação muito melhor hoje em dia. E não estamos. Por quê? Porque, infelizmente, a predominância evangélica não consegue sair da igreja e ir para o mundo, para transformar o mundo e para ganhar o mundo, porque para eles o mundo está separado das coisas da igreja. Então, a igreja, mundo. E é triste que muitas vezes isso acaba realmente legando um abandono do mundo, ao invés de nós estarmos correndo atrás do mundo para ganhar o mundo para Deus. Hein? Ainda, necessidade de mediadores. Então eu vou correr aqui porque eu estou vendo que o relógio já se apressa. A necessidade de mediadores. A gente sabe que Roma, historicamente, tem desenvolvido uma teologia da mediação dos santos, não é? Então, eles ensinam que algumas pessoas eles alcançaram méritos suficientes para ganhar a sua salvação e ainda transbordar isso para outras pessoas. Então, essas pessoas estão numa posição de interceder em nosso favor. Isso na tradição romana, hein? Os reformados, mais uma vez, romperam com isso. Os reformados insistiram no que a palavra de Deus diz: só há um mediador entre Deus e o homem. Não há salvação por méritos. Ninguém pode alcançar nem a sua própria salvação pelos seus méritos, quanto mais transbordar esse mérito para outros. Nós somos pecadores, carecemos da graça de Deus, e não fosse a graça de Deus, estaríamos todos perdidos. A Igreja da Reforma rompeu com Roma e estabeleceu a doutrina da exclusiva mediação de Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote que está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós, como nosso paráclito, como nosso advogado, como 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2 nos fala. Então, o reformado não herdou isso de Roma, não. Mas quando você vai para o meio evangélico, você vê uma coisa muito parecida com isso. Na igreja evangélica há uma necessidade de alguém mediar, interceder. Você já viu, ore por mim,
ou na igreja pessoas ficam procurando aqueles que têm oração mais poderosa, aqueles que já orou uma vez e fulano foi curado, então vamos para ele. Tinha um amigo meu que brincava dizendo assim, se fizer, na minha igreja, se fizer 2 filas de oração e botar eu e botar fulano de tal, todo mundo vai para a fila dele, ninguém vai para a fila, porque ele é quem tem a fama de curandeiro. Então, esse tipo de atitude, infelizmente, é muito comum. O meu evangelho parece que gosta dessa coisa de mediação, então recorre aos profetas, que segundo eles ainda existem, e nós vamos dizer que o profeta que existe é aquele que é chamado para transmitir a pregação do evangelho, nesse sentido, e todos nós somos profetas no sentido que todos nós invocamos e manifestamos o nome de Deus diante de todas as pessoas. Todos nós somos profetas, sacerdotes e rei, mas não no sentido do Novo Testamento. Mas os evangélicos acham que ainda tem e recorrem a esses profetas e líderes, e veja que há uma necessidade de um líder supremo que possa guiá-los, possa dirigi-los, que possa fazer oração poderosa por eles. Hein? Então veja, esse sentimento do meio evangélico é uma herança de Roma. Outra coisa, misticismo. E a igreja de Roma é conhecida pelos santinhos, né? Pela rosa ungida, pela oração do terço e do rosário lá, onde você fica repetindo, e pela repetição e pela quantidade você alcança alguma graça. O uso de água benta, as Ave Marias e os Pai Nossos orados como meio de obter uma graça específica e não como uma oração que foi ensinada pelo Senhor Jesus para também nos servir de modelo e guia. Então, a Igreja Católica Romana está impregnada com esse tipo de superstição. A cruz que faz isso, a água que faz aquilo, né? E as igrejas reformadas não herdaram essas coisas. Você não vai ver essas coisas nas igrejas de tradição reformada. Você não vai ver essa superstição. A superstição é basicamente quando você atribui um certo poder a alguma coisa, quando essa coisa não tem esse poder. Uma coisa é você dizer que a dipirona tem um elemento ali contido que tem o poder de aliviar a minha dor. Isso é o poder que tem uma substância que ela possui esse poder. A outra coisa é você atribuir um poder que aquela substância não tem. É dizer que a dipirona vai curar um câncer. Ela não tem esse poder. Isso é misticismo. É dizer que a rosa vai fazer isso, que o sal vai fazer aquilo, que o arruda vai fazer aquilo outro. Né? Então isso é a superstição. Os reformados jogaram tudo isso fora porque isso não vem do ensino da palavra de Deus. Mas os evangélicos foram lá e pegaram tudo de volta e mudaram os nomes, as configurações, e alguns até continuam abusadamente usando os mesmos sals, a mesma rosa ungida. Não tem água benta, mas tem água ungida. Tem a rosa ungida. Tem as campanhas, né? Então é uma série de coisas. Qualquer coisinha que você botar em cima da televisão, a água ou alguma coisa lá, o lenço ungido, tudo é um monte de coisa que os evangélicos criam, trazendo do lixo. A reforma jogou tudo isso no lixo, eles foram lá no lixo, pegaram de volta e começaram a usar mais uma vez. Reconstrucionismo, correndo aqui para o final, reconstrucionismo. A Igreja de Roma, a missa romana é basicamente uma reconstrução do sacrifício do Antigo Testamento. Então você já foi romanista, mas está familiarizado, então você vai ver lá o incenso, você vai ver sino, você vai ver os sacrifícios que não são mais os sacrifícios sangrentos, mas o pão e o vinho são colocados na mesa como parte de um sacrifício, né? Eles são parte do sacrifício. Então, as vestimentas. Então, Roma reconstrói o ambiente do Antigo Testamento, aplicando agora esse ambiente à nova aliança com Cristo, mas é uma recuperação, uma restauração, uma reconstrução do sacrifício do Antigo Testamento, o que é uma abominação e uma negação da obra de Cristo, porque Cristo já veio e já cumpriu essas coisas, mas Roma faz isso.
Aí vem os evangélicos e de modo muito semelhante, eles começam a trazer de volta, então veja, tanto do catolicismo romano como do judaísmo, hein? Tem pessoas hoje que acham muito bonito ficar andando de kippá e ficar, e tudo que vai falar é Yeshua. Eu sei que tem o problema que é o movimento do nome sagrado que nega mesmo e diz coisas horríveis. Mas tem muitos crentes mesmo que ficam usando Yeshua e Shalom e porque acha bonito ficar repetindo essas coisas do Antigo Testamento. E trazendo essas coisas para ambientar o culto do Novo Testamento. Muitas igrejas têm lá cartiçais, muitas igrejas estão reconstruindo cenários do Antigo Testamento, a torre de Siloé, o muro da lamentação, a muralha de Jericó, e reconstrói esse ambiente para criar como cenário da igreja, quando tudo isso era símbolo que apontava para a realidade que foi cumprida em Cristo e é cumprido na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então esse reconstrucionismo, as igrejas reformadas, elas não tiveram uma atitude iconoclasta de sair destruindo tudo. Aquilo que não era ofensivo a Deus podia ter o seu lugar. Então, se alguém tinha um desenho, uma gravura de alguma coisa que não era de Deus, isso não era problema, mas na igreja eles evitaram realmente isso. Então a reforma purificou a igreja dessas coisas que vinham de Roma, e os evangélicos foram lá e pegaram tudo de volta, dá aquela maquiada, muda um pouquinho e tá lá. Outra coisa, já estou chegando no finalzinho aqui. Só mais duas coisas para concluir. Mas isso aqui é interessante. A intolerância com pecados graves e tolerância com pecados suaves. Em Roma isso tinha nome, né? Era pecados veniais e pecados capitais. Pecados veniais vem de vênia, vem de perdão. São pecados que podem ser reparados. E os pecados mortais são aqueles pecados que não podiam ser reparados. Isso vem desde o Antigo Testamento, certo? Então Roma fez essa distinção, acentuou essa distinção, criou regras para essa distinção, de tal maneira que pessoas cometiam certos erros e não tinham nenhum problema na consciência. Eu estou nesse momento na minha congregação pregando sobre uma série de salmos de lamentos, e nos salmos a gente está vendo a contrição, e Salmo 51 preguei no domingo agora, justamente falando sobre o salmista queria a certeza do perdão e não somente uma declaração externa de perdão. Então Roma estimulou as pessoas a não se humilharem, não se condoerem com seus pecados, porque ela ensinou a distinção entre os pecados e que alguns pecados ela podia reparar simplesmente fazendo isso e aquilo outro. No Antigo Testamento, em certo sentido, não que Deus tenha ensinado isso, mas muitas pessoas também equivocadamente estavam fazendo isso e os profetas estavam censurando. Deus, por meio dos profetas, estava dizendo que as pessoas estavam trazendo sacrifícios, mas o coração estava longe de Deus. Então, desde o Antigo Testamento, esse defeito do coração do homem de ficar com uma religião meramente externa já estava sendo combatida. Mas Roma intensificou. A reforma rompeu com isso. A reforma realmente chamou atenção para a necessidade de um profundo arrependimento. Não há verdadeira conversão se não há um profundo arrependimento, consciência do pecado, abominação desse pecado e um correr para Cristo e um desejo renovado de obedecer aos mandamentos de Deus. Então, mas aí, do outro lado, os evangélicos foram lá no lixo de novo e trouxeram de volta essa distinção e começaram a aplicar essa distinção. Eu vou dar só um exemplozinho básico aqui para você, que isso aconteceu diretamente comigo, tá? Conversando com pessoas, logo no comecinho, quando eu estava descobrindo fé reformada e conversando com os colegas, eu era da Assembleia de Deus na época, e então eu fui falar para uma pessoa, na época, hoje não tem mais não, mas teve uma época que essa questão de pirataria de CD era uma coisa absurda, né? Aí, conversando com uma pessoa e dizendo para ele, rapaz, mas isso aí não é errado? Isso aí não é pecado porque não é um tipo de roubo, porque isso é a propriedade de alguém que você está falsificando para vender. A resposta foi simplesmente isso aqui. Mas Deus sabe da minha necessidade. Então veja, esse mesmo crente, ele vai para a igreja e ele talvez
sem fazer nenhum julgamento, ele é um homem, uma pessoa muito poderosa lá na igreja, em que prega, que canta, que profetiza, que fala em línguas, mas na sua vida comum, que problema da separação entre vida comum e sagrada, e agora a separação de pecados mortais e pecados veniais. Então, não, isso aqui é uma coisa que não incomoda a Deus, não, entendeu? Ele pode cometer esses erros, ele não pode cometer os erros gravíssimos, os erros, os pecados capitais, mas os pecados veniais ele pode fazer. E em Roma, ele rezava lá umas 10 Ave Maria e uns 5 Pai Nosso e estava tudo certo. Aqui nem isso eles fazem, porque nem consciência de que isso incomoda a Deus, que isso ofende a Deus, que isso é uma coisa feia, horrorosa, nem isso às vezes ele tem. Então é realmente horrível, é uma sensação realmente horrível, essa sensação de que Deus é tolerante com os nossos pecados, sejam eles quais forem. E para concluir, a doutrina da salvação, né? A doutrina da salvação, a Roma desenvolveu o conceito de salvação por obras. Então, Deus ele dá uma ajuda. Na história, você vai ver o desenvolvimento dessa doutrina. Pelágio começou dizendo que o homem era essencialmente bom e se tornava pecador por causa do meio. Então, ele tinha condições de obedecer a Deus se ele realmente se esforçasse para isso, sem o auxílio da graça. Depois, e isso Agostinho combateu isso já lá no IV século, hein? E a igreja se posicionou do lado de Agostinho, resistindo a esse pensamento agostiniano, esse pensamento pelagiano. Mas lá na frente acabou sucumbindo e caindo, fez uma pequena modificação. Não, a igreja reconhece que nós somos pecadores, nascemos em pecados, mas a despeito disso ainda há no homem uma capacidade para que o homem, com o auxílio da graça, ele possa realmente fazer coisas para a sua salvação. E aí desenvolve a doutrina dos méritos e tudo mais. Então, a reforma rompe com isso, começando com Lutero e depois Calvino, e todos os reformadores romperam bruscamente com essa ideia de que a salvação possa ser alcançada com um mérito humano. E aí, o que os nossos irmãos fizeram? Pegaram e de novo recuperaram a doutrina da soberania de Deus na salvação. Do começo ao fim, é Deus quem opera a nossa salvação. Nós reagimos a essa salvação com base na obra do Espírito Santo em nosso coração. Nós nunca começamos e nós nunca continuamos, nós nunca sustentamos aquilo que Deus começou. Nós reagimos com amor, com fé a essa obra poderosa de Deus na salvação. As igrejas da Reforma pegaram o ensino romano e jogaram na lata do lixo e botaram lá uma tampa e botaram um cadeado. Isso é a verdade, essa verdade foi aceita por todas as igrejas da Reforma. O grande sínodo de Dort elaborou um documento chamado os Cânones de Dort, que defende essa doutrina, da qual vem o que a gente conhece hoje como os 5 pontos do calvinismo. Mas os evangélicos foram lá, tentaram com a chave, não conseguiram, meteram lá um pé de cabra, quebraram o cadeado, destamparam, foram lá e pegaram de novo essa nojeira dessa doutrina maldita e começaram de novo a ensinar. Então veja, por favor, sejam razoáveis. Quem é que tem uma alma romanista? São os reformados ou são os evangélicos? Onde os reformados estão imitando Roma? Porque não é no batismo infantil, porque o batismo infantil é uma doutrina bíblica e já era praticado antes da igreja se tornar romanista. Os costumes que as igrejas reformadas têm não vêm de Roma, vêm da igreja cristã antiga. E você pode rastrear na igreja, mas todas essas mazelas que marcam o movimento evangélico dos nossos dias, vêm das igrejas de tradição reformada? Não. Você pode rastrear isso e ver lá os primeiros pais da igreja fazendo isso? Não. Você vai ver Roma fazendo isso. Então, quem de fato tem uma alma evangélica? Reformados? Quem realmente tem uma alma católico-romana? Os reformados ou os evangélicos? Fique com a pergunta para você.